Antes de Javé ser adorado como o Deus de Israel, havia El. Ele era o antigo Deus Supremo, entronizado no conselho divino. Você ouve o nome dele em Israel, Daniel, Ezequiel? O vestígio permanece, mas hoje El desapareceu. Em algum ponto das páginas da história, Javé se elevou e El se apagou. Como isso aconteceu? E quando Javé herdou a coroa? Muitos leitores nem percebem isso. Um mistério escondido à vista de todos. El reinava como rei no antigo panteão cananeu, assentado em seu trono na montanha, chamado de Touro El, por causa de sua força e fertilidade. Tábulas ugaríticas descobertas na Síria moderna o chamam de pai dos deuses e dos homens, entronizado ao lado de sua consorte Azerá. Será que esse era mesmo o Deus que Israel conheceu? A própria Escritura preserva vestígios. Gênesis 17:1 diz que Abraão encontrou El Shaddai, que em hebraico significa El da montanha. Mais tarde foi traduzido como Deus Todo-Poderoso. Jacó ergueu um altar e o chamou de El Elohe Israel, que quer dizer El, o Deus de Israel. Em resumo, os patriarcas falam de El com reverência, e a Bíblia preserva esses nomes de propósito. Não são lapsos de memória, são registros de adoração que um dia carregaram o nome de El. Então, por que Êxodo 6:3 diz que os patriarcas conheceram Deus como El Shaddai, enquanto o nome Javé foi revelado a Moisés? Como essas memórias se encaixam? As evidências sugerem que duas identidades divinas foram unidas ao longo das gerações. Pense bem, se o Deus que Abraão conheceu se chamava El, mas Israel passou a adorar somente Javé, o que aconteceu nesse intervalo? Estamos exatamente no ponto em que duas tradições começam a se fundir. Títulos antes usados para El passam a ser aplicados a Javé. As tábulas cantam sobre El como pai de 70 deuses, seus filhos formando um conselho ao redor dele. Sua rainha, Aserá, é citada como mãe dos filhos divinos. Essas imagens não aparecem diretamente na sua Bíblia, mas seus ecos, sim. Elohim é a palavra hebraica que pode significar Deus, no singular, ou deuses, no plural. Ela se relaciona com El e Eloá, por isso, a mesma palavra pode ser lida como Deus em um versículo e deuses em outro. E isso levanta uma questão mais profunda. Se El foi um dia o Deus Supremo, como Javé herdou seus títulos e apagou sua presença? Você teria notado isso sem olhar atentamente para o texto? Pense bem. Daniel, Samuel, Ezequiel, seus nomes são monumentos a El, mas suas orações se dirigem a Javé. Essa tensão não é acidental, é o resíduo de uma fusão. Eis o mistério. Será que Javé sempre foi El disfarçado, ou um Deus absorveu a memória do outro? De um jeito ou de outro, os nomes são antigos, e a confissão a Javé cresce ao longo das gerações. O que você acha? Isso foi providência ou redação? Isso é apenas a superfície da investigação, porque a própria Bíblia contém versículos que descrevem El como aquele que dividiu as nações e deu Israel a Javé. Espere até ver como esses versículos foram alterados. Quando o Altíssimo dividiu as nações, ele as designou aos filhos de Deus, e a porção de Javé foi Israel. É isso que Deuteronômio 32 declarava, e fragmentos dos manuscritos do Mar Morto ainda preservam essa leitura. Mas no texto hebraico que moldou as Bíblias posteriores, as palavras foram alteradas para dizer filhos de Israel. Por que alguém mudaria um versículo que descreve Javé recebendo seu povo das mãos de outro? Entre na visão e veja o conselho se desenrolar. Imagine El Elyon, Deus Altíssimo, presidindo uma assembleia radiante. Os Elohim, seres divinos, tomam seus assentos enquanto as nações são distribuídas. Em meio à luz e ao trovão, Javé recebe Israel como sua herança. O Salmo 82 ecoa essa visão. Ele imagina Deus em pé num tribunal celestial, dirigindo-se aos seres divinos. Vocês são deuses, filhos do Altíssimo, mas morrerão como mortais. Se fossem apenas ídolos inanimados, por que seriam condenados à morte? O julgamento só faz sentido se fossem poderes reais sob a autoridade de El Elyon.
Em ambas as passagens, a Bíblia sugere uma imaginação mais antiga, um mundo onde o Altíssimo reinava por meio de um conselho, e a porção de Javé era Israel. Eis atenção. Uma vertente da tradição mostra Javé recebendo seu povo de El, enquanto a forma final do texto funde suas identidades em uma só. A Bíblia permite que ambas as camadas falem lado a lado, um sinal de que a revelação frequentemente vem através da história, não separada dela. Como quer que você leia, seja como a ascensão de Javé acima de todo o trono, ou como a memória de Israel sendo refinada por edições, ambas contam uma história de fé, buscando clareza ao longo do tempo. Essa visão do conselho prepara o cenário para algo igualmente impressionante. A Bíblia não apenas coloca Javé na Assembleia Celestial, ela enraiza sua história na terra, nas tempestades selvagens do Monte Sinai. Relâmpagos cortam os cumes áridos, trovões ecoam pelos desfiladeiros, a poeira se ergue dos acampamentos nômades. Não nos átrios do templo, nem entre muros de cidade, mas no silêncio bruto do deserto do sul, nas terras de Seir e Parã, onde caravanas passavam e nômades erguiam suas tendas. Foi ali que o nome de Javé apareceu pela primeira vez, não no templo de Jerusalém, mas nas tempestades do deserto. O livro de Deuteronômio lembra assim: Javé veio do Sinai, levantou-se de Seir e brilhou desde o Monte Parã. Um mapa poético traçando seu movimento pelo deserto. Juízes 5 lembra o mesmo, descrevendo a terra tremendo enquanto Javé marchava desde Seir. Seir e Parã ficam ao sul de Israel, perto de Edom, terrenos ásperos de penhascos e vales secos. Quando a Bíblia localiza Javé ali, ela vincula sua adoração mais antiga àquelas fronteiras. Esses versículos não são só poesia, eles enraizam a história de Javé em solo real. Foi ali que tribos do sul clamaram por seu nome em meio às tempestades e à areia. Textos egípcios antigos do século 13 a.C. mencionam os Chassu de Yahil. Em resumo, o vestígio mais antigo do nome de Javé não está num palácio nem num salmo, mas no pó do deserto. Muito antes de Jerusalém se erguer, seu nome já era falado entre os andarilhos do sul. O que significa o fato de que o Deus que um dia seria proclamado como universal começou entre tribos errantes. O Salmo 29 o retrata como o cavaleiro das tempestades, sua voz despedaçando cedros, seu trovão sacudindo montanhas, ecos de um Deus guerreiro do deserto, invocado em fogo e vento. Então a pergunta se impõe: será que Javé esteve um dia ligado a um lugar antes que seu nome se espalhasse por todas as nações? Essa memória quase se perdeu, mas a Escritura a preserva nos cânticos de Moisés e Débora. E você, ouvindo agora, precisa se perguntar: isso muda a forma como você vê sua majestade? Conhecê-lo como tempestade e fogo no Sinai é vislumbrar o poder bruto que aterrorizava inimigos e deixava seu povo em reverência. Mas surge outra pergunta: como esse Deus do deserto, das tempestades, se tornou o Altíssimo, eclipsando El e todos os outros nomes? A resposta está na fusão dos títulos. Com o tempo, a linguagem de tempestade ligada a Javé se fundiu com a linguagem de trono usada para El. E pelas mãos dos escribas o nome de Javé foi sendo elevado, até que ele ocupasse o lugar do Deus Supremo. Agora imagine a mão trêmula de um escriba curvada sobre o pergaminho, a tinta se infiltrando em rolos finos como pele. Cada linha que ele moldará a própria fé. As palavras que escreve decidirão como as gerações conhecerão seu Deus. Gênesis recorda os patriarcas encontrando El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, o Deus da montanha. Mas em Êxodo 6:3, uma nova voz diz: aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome Javé não me dei a conhecer a eles. Você sente a tensão? Os patriarcas conheceram El por seus títulos. Agora, Javé os reivindica como seus. Este é o ponto em que duas histórias começam a se entrelaçar. Títulos antes atribuídos a El, Elion, Shaddai, Criador, Juiz, passam aos poucos a ser usados para Javé. Ao longo das gerações, verso após verso, o nome de Javé se expande,
absorvendo títulos que antes pertenciam a El. Então, o que estava acontecendo aqui? Teria sido uma visão reverente, reconhecendo que Javé sempre foi El? Ou uma redação cuidadosa, com escribas unindo duas memórias num só Deus? No próprio texto ainda é possível ouvir ambas as vozes, às vezes dizendo El Elyon, às vezes Javé, mas descrevendo o mesmo poder. Em um versículo, Deus é chamado de El Elyon, Altíssimo, GN 14:18. Em outro, Javé é louvado como Criador dos confins da terra, Is 40:28. Na época dos Salmos, esses nomes fluem juntos, uma só voz, muitos títulos. O que começou como duas formas de falar, tornou-se uma só confissão, Javé, o Deus Altíssimo de Israel, e ainda assim sua Bíblia carrega o nome de El em Israel, Daniel, Ezequiel, enquanto toda a oração se eleva a Javé. O que isso significa? Significa que a fusão nunca foi um apagamento completo, apenas uma reescrita. Os nomes sussurram o que o texto tenta suavizar. Aqui o mistério se aprofunda. Quando dois se tornaram um, que vozes se apagaram? Os escribas não anunciaram isso, teceram silenciosamente linha por linha, alinhando o trono de El ao nome de Javé. Nessas edições sutis, a teologia tomou forma, não por engano, mas por devoção. E agora estamos diante da encruzilhada daquela decisão antiga. Teria sido providência revelando que Javé sempre foi o Altíssimo? Ou redação, fundindo nomes até restar apenas um? De um jeito ou de outro, a história não termina aqui, porque à medida que o nome de Javé se elevava, ele começou a absorver a linguagem de outro rival, Baal, o cavaleiro das tempestades. E o fogo no Monte Carmelo mostraria até onde essa fusão havia chegado. O ar no Monte Carmelo está carregado, nuvens se enrolam acima, o fogo espera no silêncio e o povo de Israel permanece suspenso entre dois nomes, Javé e Baal. Elias clama: se Javé é Deus, sigam-no, mas se Baal, sigam-no. 1 Reis 18:21. Isso não é apenas sobre fogo num altar, é um confronto entre deuses da tempestade, uma batalha pela voz do céu. Pois nos hinos ugaríticos Baal era exaltado como cavaleiro das nuvens, senhor do trovão, voz sobre as águas. Nos antigos textos cananeus, Baal não era apenas um nome, era um título, senhor ou mestre, dado ao Deus da chuva, da fertilidade e da tempestade. Então ouça o Salmo 29. A voz de Javé está sobre as águas, seu trovão ressoa sobre os mares. É a mesma linguagem de tempestade, só que agora pertence a Javé. A adoração em Israel havia tomado emprestado o trovão, outrora cantado a outro Deus. Um salmo a Javé em Israel reutiliza a mesma imagem que antes celebrava Baal. Será que Javé não apenas derrotava Baal, mas tomava seu trono e seus títulos? O relâmpago corta o céu, as chamas consomem a oferta de Elias e a multidão se prostra gritando: Javé é Deus, mas sob a vitória do fogo arde um mistério mais profundo. Seria isso triunfo puro ou transformação? A derrota de Baal. Então, de quem é a voz que realmente ouvimos na tempestade? Se Javé agora cavalga as nuvens que um dia foram de Baal, isso foi conquista ou convergência, uma tomada sagrada ou uma memória partilhada reescrita. De qualquer forma, os cânticos de Israel transformaram a linguagem dos rivais em louvor, convertendo o trovão em teologia. Quando o fogo caiu sobre o Carmelo, o povo pensou que a escolha estava selada para sempre, mas a voz do rival ainda ecoava nos seus hinos. A linguagem do Deus da tempestade tornou-se a adoração de Israel. A vitória de Javé foi real, mas sua história ainda estava em construção, porque sob o trovão do Carmelo permanece outro silêncio, o vestígio de uma presença outrora adorada ao seu lado, Aserá. Em Kuntilet, Ajrud e Kirbetelkom, inscrições dos séculos 8 ou 7 a.C., abençoam fiéis por Javé e sua Aserá. Isso não são erros de escrita, são registros reais de como alguns israelitas oravam. Aserá, conhecida em ugarítico como Atirat, era a mãe dos deuses e consorte de El, na tradição semítica ocidental.
E aqui ela aparece ao lado de Javé nas inscrições, mesmo quando os profetas de Israel proclamavam-no ciumento e solitário. O que significa o fato de que Israel um dia orou a Javé com sua consorte? A Escritura recorda o escândalo apenas em fragmentos. 1 Reis 23 relata a purga de Josias. Ele derrubou os postes de Azerá, reduziu-os a pó e os queimou no vale do Cedron. Por que tanta fúria, a não ser que sua presença estivesse profundamente entranhada no culto de Israel? Os vestígios são inegáveis. Postes de madeira se erguiam em bosques sagrados, famílias ofereciam incenso e uma imagem de Aserá estava presente nos arredores do templo. Era até onde ia o entrelaçamento. Os profetas trovejaram contra isso, chamando seu culto de prostituição, mas as inscrições nos contam que ela esteve lá, entrelaçada ao nome de Javé. Qual história você acredita? O registro oficial da reforma ou a evidência de que israelitas comuns um dia honraram a Mãe Divina? E que voz foi silenciada quando seu nome foi apagado da liturgia? É aqui que o assombro se torna sobriedade. Se Javé às vezes foi invocado com uma consorte, o caminho até o culto a um só nome não foi suave, foi disputado. E essas disputas deixaram marcas que ainda se podem ler. As reformas de Josias pintaram fogo sobre a memória, mas a memória sobrevive em fragmentos. Isso muda sua visão sobre o custo do monoteísmo, mas a história não termina aqui. A purga foi apenas o começo. O exílio viria. E na Babilônia, despojados de templo, terra e de todos os rivais, Javé seria proclamado como o Deus do céu e da terra. A memória de Aserá paira nas cinzas, mas o fogo se transforma em decreto de Estado sob o rei Josias. O ano é o fim do século 7 a.C., e o reino de Judá treme sob a sombra dos impérios. Nesse clima de tensão, um livro é encontrado no templo, Deuteronômio, um rolo que clama por um só Deus, um só santuário, uma só lei. O que se seguiu não foi um avivamento tranquilo, foi uma purga. O 2 Reis 22-23 registra Josias derrubando os santuários rurais, destruindo altares nos altos, profanando Tofete, onde antes crianças foram queimadas, e reduzindo a imagem de Aserá a pó. Sacerdotes fora de Jerusalém foram destituídos. O culto foi centralizado no templo e Javé foi declarado o único nome permitido. Você consegue imaginar o que sentiram os camponeses que por gerações haviam orado a Javé junto aos postes de Azerá, agora sendo informados de que sua adoração era blasfêmia? Os cronistas celebraram Josias como justo, mas por trás dos louvores está uma purga que reescreveu a fé de Israel. Por que agir com tanta dureza? Politicamente, centralizar significava unidade diante da ameaça da Assíria e do Egito. Teologicamente, significava um só Deus, um só trono, nenhum rival tolerado. Mas o custo foi a própria memória. Gerações de sincretismo foram soterradas sob a alegação de que Israel sempre adorara somente a Javé. Você ainda chamaria isso de reforma se significasse reescrever o passado? A Escritura diz que Josias fez o que era reto aos olhos de Javé, mas a evidência de deuses apagados, postes destruídos e famílias silenciadas sugere algo mais deliberado, uma redefinição da verdade. Aqui a conspiração se aprofunda. Seria zelo ou o poder estatal remodelando devoção como obediência? E isso muda sua visão da fé que você herdou, sabendo que ela passou pelo fogo aceso por reis? Ainda assim, as reformas de Josias não conseguiram conter a Babilônia. Em 586 a.C., Jerusalém caiu, o templo foi queimado, o povo foi exilado. Com terra, santuário e símbolos perdidos, restou apenas o nome. Javé seria proclamado como nunca antes, não apenas o Deus de Israel, mas o único Deus do céu e da terra. As chamas da reforma de Josias mal haviam se apagado quando a Babilônia se ergueu como uma tempestade que nenhum rei podia conter. O ano é 586 a.C. Jerusalém é invadida. Muros desmoronam. O templo onde o nome de Javé habitava jaz em escombros. Sacerdotes contemplam altares destruídos. Famílias choram entre as ruínas. Exilados são acorrentados para a marcha rumo à Babilônia.
O silêncio de Sião é ensurdecedor. Sem arca, sem altar, sem cidade de Deus. Seria esse o fim da história de Javé? Nas sombras do cativeiro, uma nova voz se levanta. Os profetas do exílio, muitas vezes chamados de segundo Isaías, declaram palavras nunca antes ouvidas. Antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Is 43:10. E Isaías 45:5 diz: Eu sou Javé e não há outro. Você percebe a diferença? Em Canaã, Javé era cavaleiro das tempestades. Em Jerusalém, era rei entre rivais. Mas aqui, na Babilônia, é proclamado como o único Deus do céu e da terra. Isso é mais que sobrevivência, é reinvenção. Por que o exílio geraria tamanha clareza? Porque todo o rival havia sido silenciado. Os altares de Baal desapareceram, os postes de Aserá viraram cinzas, até o nome de El se apagou na memória. Sem templo nem terra, o povo se agarrou a uma única verdade: seu Deus não fora derrotado, ele sempre fora o único. Isso poderia ter sido enterrado no desespero. Em vez disso, tornou-se a semente do monoteísmo. Você foi criado sobre essas palavras, mas consegue sentir o preço que elas carregam? Mães choraram às margens dos rios da Babilônia, mas os profetas falaram com fogo. A quem vocês me compararão? Is 40:25. O trauma de Israel tornou-se a forja onde a identidade de Javé se expandiu de divindade nacional a Criador universal. Você teria mantido a fé quando todo o símbolo da presença de Deus estava em ruínas? Os exilados mantiveram, e ao fazê-lo, proclamaram uma teologia jamais vista no mundo. É aqui que o assombro se eleva, porque o colapso de Israel deu origem à confissão que ainda molda sua Bíblia. Ouve, ó Israel, Javé, teu Deus, Javé é um. Mas a história não termina aqui. Mesmo depois do exílio, as cicatrizes da memória permanecem, fragmentos do trono de El, sussurros do conselho, vestígios de rivais suprimidos. A pergunta não pode ser evitada. Essa evolução foi obra da providência ou da pena editorial? Os fios convergem. El recuou enquanto Javé se elevava. A linguagem de tempestade de Baal foi entrelaçada nos salmos de Israel. Aserá foi expurgada dos santuários. E no exílio, Israel aprendeu a dizer com clareza: Javé é Deus, e só Ele. Uma só voz se ergueu onde antes haviam muitas. Algo foi perdido e algo revelado. Chame de providência moldando a memória, ou redação ajustando-a. De todo modo, isso muda a forma como você lê cada página. E você, o que pensa? Me diga nos comentários. Se algo nessa história tocou seu coração, se fez você enxergar uma fé oculta ou uma obediência silenciosa sob nova luz, não guarde só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desse lembrete hoje. Nunca se sabe até onde uma pequena verdade pode chegar. Me diga nos comentários qual parte mais falou com você. E se ainda não se inscreveu, aproveite agora e ative o sininho para não perder o que vem por aí. Cada episódio é mais um passo nas profundezas dos mistérios da Escritura e das formas como Deus ainda fala através do silêncio. Obrigado por caminhar comigo nessa jornada. Que Deus te abençoe ricamente e que sua fé silenciosa, mesmo quando não vista, seja sempre lembrada diante dele. Até breve.